Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Damos início à nossa reunião, Conexão Bíblica, Frutos do Espírito. Como sempre, nós nos colocamos diante de Deus, confessando Ele como Senhor da nossa vida, Senhor dessa nossa reunião, desse nosso momento em comum, ao redor da Sua Palavra. E confessando que cremos em Jesus Cristo. Cremos a ponto de buscar a verdade em toda a Palavra de Deus, que é o Verbo, que é Jesus Cristo. E por isso é que nós sabemos e conhecemos o seu mandamento e buscamos cumpri-lo. E isso significa produzir os frutos. Esse é o nosso caminho. Falamos sobre ele, estamos orando ao Pai sobre ele, cada oportunidade em que nos reunimos. Senhor, abençoa este momento, que todas as nossas falhas, Senhor, sejam supridas pelo vosso Espírito e que cada um de nós tenha um coração aberto à tua palavra, para que ela produza tudo aquilo que ela contém. E ela contém vida e vida do tipo de Deus. Amém. Bom, frutos do Espírito, tratando dos recursos, e entre eles o recurso da oração. Falamos numa primeira etapa, descrevemos cada fruto do Espírito, depois falamos do caminho. O caminho que deve ser trilhado é um caminho de sabedoria, um caminho de vida, e tratamos de cada aspecto desse caminho e vimos que para cumpri-lo precisamos de mais um recurso, que é a oração. E a oração, então, nós estamos explorando, segundo, com base naquela oração que Jesus nos ensinou. Falamos sobre as diversas modos de orar, que é a adoração, a edificação, provisão, o perdão e arrependimento e a correção. E cada um desses se desdobra aí em 7 possibilidades, né? As 3 primeiras relacionadas com o Deus Todo-Poderoso, onde a gente santifica o nome dele, onde busca o reino que é dele e onde buscamos também a vontade que é dele. E depois entramos, então, nas 4 últimas partes, que completam as 7 etapas, as 7 portas de oração, né, que temos tratado, e falamos sobre a provisão. Né? Semana passada falamos sobre a provisão em vários aspectos, né? A provisão, o pão, o alimento, o que vestir, o que comer, o que beber, o que vestir. Também provisão, saúde, também provisão, segurança, provisão em termos de o alimento, saúde e segurança, né? O que comer, o que beber, o que vestir, saúde para o corpo e a paz e a segurança em nós, né? Isso tudo é provisão do nosso Pai e está garantida na palavra. A gente viu sobre isso, né? E depois, então, entramos numa nova etapa, que é perdão e arrependimento. É uma etapa que a gente precisa saber que é muito importante para nós, né? Porque aqui estamos no mundo, né? Os 4 últimos tipos de oração tratam da nossa condição aqui nesse mundo. E aqui a gente ainda está em processo de transformação. Todos nós estamos em processo de transformação e, portanto, sujeitos ao pecado. E ao surgir o pecado, vamos precisar recorrer à oração para confessar esse pecado, arrepender-se e pedir o perdão. Precisamos chegar a essa condição de perdoados. Nós vamos ver que isso é importante para nós. Eu gostaria até, antes de irmos direto para o assunto mesmo, né, mostrar um aspecto importante dessas 4 últimas portas de oração, que é provisão, perdão, arrependimento, correção, que está em nível de não nos deixeis cair em tentação, e no nível de livrar-se do mal, né? Todas elas são situações da nossa vida no mundo, né, e que devem ser tratadas em oração, mas quando elas estão sendo tratadas em oração, à medida que nós levamos isso em oração, passa a ser
aquilo que é assunto da nossa oração, por exemplo, a necessidade do que comer, do que beber, do que vestir, a saúde, ou a necessidade do perdão, do arrependimento e do perdão, né? essas coisas, a necessidade da correção, tudo isso, quando a gente está tratando disso em oração, você está, na verdade, separando um material dentro de você que deve ser usado na oração de edificação, né? Porque quando você está preocupado com essas coisas deste mundo, por alguma razão, ou elas estão chamando a sua atenção por alguma razão, elas vão, se nós tratarmos disso em oração, se nós buscarmos respostas, e se nós, ao mesmo tempo, reconhecermos aquilo que tem que ser reconhecido a partir dessas situações, fica revelado aspectos que nós precisamos para a conquista do reino, portanto, para estar aqui, na oração de edificação, que é o ponto fundamental para nós, pessoalmente, né? Somos filhos, devemos adorar ao Pai, exaltá-lo, colocar acima de tudo, santificá-lo, mas, para nós precisamos ir sendo edificados na natureza de Deus e conforme Jesus Cristo. Então, todas essas orações aí que nós estamos vendo agora, elas são instrumentos importantes no processo de edificação. Vamos então tratar agora da questão do perdão. Questão do perdão. A primeira coisa que acontece, ela está fundamentada naquela fase, perdoai os nossos pecados, né? Qual é a base de fé para isso? Está aí na tela, né? Nós precisamos de algo que vem gratuito para nós e que se cumpriu por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Esse algo gratuito que veio para nós chama-se perdão. E é algo que nós podemos saber que foi a vontade de Deus, enviou o seu Filho para que ele sofresse a condenação dos nossos pecados. Portanto, os nossos pecados nele estão perdoados, né? É em Jesus Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados, né? O perdão, ele acontece na medida do arrependimento. Não dá para perdoar alguém que não está arrependido. Pensa bem nisso. Você pode chegar para alguém e falar, eu te perdoo, se essa pessoa não tem nenhum arrependimento pelo que ela fez. Não, ela vai falar, não, você está me perdoando porque você quer, eu não tenho nenhuma dívida com você. Ela pode achar que não tem, mesmo que ela tenha te ofendido, ela acha que não tem, então ela não está sujeita, não está pronta para receber o seu perdão. Então é preciso arrepender-se. E isso é uma coisa que a gente precisa entender nessa oração. O perdão está relacionado com o arrependimento. E o arrependimento, a gente precisa entender o que é. Né? O arrependimento é o reconhecimento de um erro pessoal. Todo arrependimento é reconhecer o erro. Né? Por exemplo, arrependimento para a nossa conversão. É um arrependimento bem genérico. Né? Você, quando se converte, você não se arrepende de todos os pecados que você vem cometendo ou que estão imbuídos, que você já está dentro de você. Você se reconhece pecador, genericamente. Esse é o processo da conversão. Quando a pessoa se vê necessitada de Deus, reconhece Jesus Cristo como Salvador e, portanto, o seu sacrifício como justificação aos meus pecados, né? E ao reconhecer-se pecador, necessitado dele, você se arrepende disso, porque o arrependimento consiste nisso, reconhecer-se pecador. Esse é o arrependimento da conversão. E ele resolve quando você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida e crê que ele morreu por você para perdoar o seu pecado e ressuscitou, ou seja, trouxe a vida, né? Então, esse arrependimento para a conversão é a base, é o começo de todo o nosso caminho. E ele é fundamentado na fé em Jesus, né? É na fé em Jesus que começa todo o nosso processo.
Então, reconhecer esse pecador é um caso genérico. Mas e no dia a dia? O que é arrepender-se no dia a dia? Arrepender-se no dia a dia é começar um processo de vigilância, onde, na medida que eu cresço no conhecimento de Deus, no que é a vontade de Deus, lembra? A gente estava lá naquele processo do caminho da sabedoria, que é unir a sua fé, que é essa fé da conversão, a virtude, que a virtude é a busca do conhecimento. Através da palavra de Deus eu vou conhecer Jesus, vou conhecer o Pai, vou conhecer o Espírito Santo de Deus, e a palavra vai me dando base para eu reconhecer o que é a vontade de Deus, né? Que é aquela base da oração de edificação. Então eu vou conhecer o que é a vontade de Deus, e a partir daí eu vou ver que tem áreas em mim mesmo, no meu dia a dia, que são contrárias à vontade de Deus. Quando eu reconheço isso, reconheço um erro pessoal, específico, a partir da consciência do pecado, né? A partir de ver que aquilo ofende a vontade de Deus e, portanto, é um pecado. Quando eu reconheço isso, eu estou usando esse arrependimento do dia a dia, da vigilância. E aí você já está vendo como é importante isso na oração de edificação. Porque eu me arrependo, mas preciso resolver a causa disso, né? E aí, então, aquilo tem que ser levado em oração para Deus e tal. Mas o primeiro passo, para mim fazer o processo de edificação, eu preciso reconhecer o erro, né? E isso vai requerer vigilância, atenção no dia a dia, cada momento que eu estou vivendo, né? Mas então nós estamos falando do arrependimento. Consiste então em reconhecer erro. Arrependimento não é algo assim que eu preciso me flagelar, nossa, falhei, eu estou... eu preciso de algo superior a isso. Constatar que aquilo não agrada a Deus e que, portanto, eu estou realizando algo contrário à vontade de Deus. E Deus é importante para mim. Eu me converti, Ele é meu Pai. Ele tem para mim a vida eterna. Então, nessa condição, o arrependimento tem todo o seu fundamento e toda a sua importância, né? Então, esse reconhecimento do erro, tendo por referência a vontade de Deus, é que é o sentido real do arrependimento. Arrependimento é isso, biblicamente é isso, né? Essa oração, uma vez arrependido, ela tem um atendimento imediato. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi exatamente para que nós fôssemos perdoados. É assim como se nele estivesse a oferta do perdão gratuitamente, na verdade, só precisando que nós reconheçamos estes erros, né? Ele é imediato. Então, arrependimento mais a fé no sacrifício de Jesus Cristo tem o perdão imediatamente. O perdão, então, perdoar os nossos pecados, ele é automático na medida que acontece o arrependimento. É aí que a gente queria chegar, né? Aconteceu o arrependimento, o perdão é automático. Mas precisa ter o arrependimento, precisa ter o reconhecimento do pecado. Não adianta pedir perdão genérico, né? Vai perdoar todos os meus pecados. Ele vai sendo verdade, essa oração aí, perdoar, quando o pecado é reconhecido. Por isso que o arrependimento está ligado ao perdão. Lembra que nós falamos agora há pouco, né? Não dá para perdoar ninguém, mesmo que você queira perdoar, que é vontade sua perdoar, você não consegue perdoar se a pessoa não está arrependida sobre aquela atitude que ela tomou. Porque você estaria dando algo a ela que ela não concorda, ela não acredita naquilo, né? Então, esse entendimento é importante porque nós vamos entrar aí na condição para nós recebermos esse perdão que eu disse que é automático. Eu falei que é automático, mas tem uma condição. Ele é automático se essa condição for cumprida. E a condição está lá, assim como nós perdoamos. É necessário que dentro de nós tenha uma natureza de misericórdia, né? Para entender isso melhor, nós vamos ler aí a parábola de Mateus, capítulo 18,
capítulo 18, de 23 a 35. É a parábola do servo cruel, né? Então ela começa assim, é Jesus falando, ele começou dizendo: por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Então, o rei quis acertar as contas com os servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É um valor bem grande na moeda da época, né? 10.000 talentos é um valor enorme. Como ele não tinha como pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo então prostou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Então, deu o perdão. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Então, a dívida dele era 10.000 talentos. Esse companheiro de serviço dele devia 100 denários. Bem menos, né? Uma parcela bem pequena. Mas aí o que ele fez? A dívida era com ele. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. É bem normal esse tipo de coisa. Paga o que me deve. O outro caiu aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por quê? Porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, Jesus falando, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Então, a misericórdia tem que estar dentro de nós. Na verdade, a gente está comparando isso com o fato do seguinte: nós temos que ter uma natureza com vontade de perdoar. Isso tem que estar dentro de nós. Isso é bem necessário para que nós, da mesma forma como possamos desfrutar da vontade de Deus de nos perdoar, que foi dada em Cristo. Nós precisamos ter vontade de perdoar. A nossa vontade é de perdoar. É lógico que o perdão chega naquele que ofendeu a cada um de nós particularmente, na medida que ele se arrepende, né? Mas, mesmo assim, eu tenho que ter vontade de perdoá-lo. É uma natureza que precisa ser gerada em nós. E é aqui que eu volto para aquilo que nós falamos anteriormente, né? Quando a gente reconhece, por exemplo, que nós temos ressentimentos, situações internas de nós de falta de perdão, é mais uma oportunidade de trabalhar lá na oração de edificação. A gente tem que levar isso até lá. Por quê? Porque é lá que a gente fica livre desse tipo de peso. Porque se a gente for contemporizando com isso, o que acontece é que nós estamos pegando um perdão enorme dado por Jesus Cristo para você ou para mim e cobrando uma dívida pequenininha de alguém que está ao nosso lado, né? Então isso desagrada a Deus e ele afirma que vosso Pai Celeste tratará da mesma forma que aquele servo que teve que pagar a sua própria dívida, se cada um de vós não perdoar o seu irmão lá no coração, lá na essência, no nosso espírito, né? Outro ponto que chama a atenção disso, não está aqui na nossa tela, mas é Mateus 14, Mateus 6, 14 e 15. Mateus capítulo 6, capítulo 14 e 15.
capítulo 9, versículo 14 e 15, está no Mateus 6, né? Aí, sabe essa passagem, se você descer um pouquinho a tela aqui, vamos descer um pouquinho, aqui está o Pai Nosso, olha lá, é Jesus no Sermão da Montanha ensinando o Pai Nosso. E ele tem lá a frase que é o assunto nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, é o assunto seguinte, mas livrai-nos do mal também. Aí ele terminou a ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, isso é algo que é uma ênfase que está sendo dada, né, por Jesus, é uma ênfase que está sendo dada para que a gente reconheça a importância de nós irmos tratando, e a gente tem recursos para isso, lá na oração de edificação, o nosso interior. Coisas que são guardadas lá e que só servem para deteriorar a nossa natureza espiritualmente. Quando a gente bate uma fruta e diz que ela ficou magoada, e aquele ponto onde bateu começa a deteriorar, e isso é bem marcante, se você pegar uma fruta mais delicada, maçã, é exatamente isso que Deus vê dentro de nós quando fica uma mágoa, quando fica um ressentimento lá, ele precisa ser tratado. Se é algo difícil de você lançar fora por você mesmo, tem que ir para a oração, pedir forças para Deus, para remover isso, para que não haja um defeito que te prejudica espiritualmente, né? Daí a importância, então, de nós reconhecermos os nossos erros no dia a dia e, ao mesmo tempo, estarmos, e isso vai requerer vigilância, né, contínua, é um processo útil para nós, porque ajuda a irmos largando coisas que desagradam a Deus, mas só funciona, esse arrependimento só é material de edificação se nós não temos em nós a condenação contra um terceiro, contra um outro. Porque o perdão de Deus foi incondicional, né? Foi totalmente incondicional. Então, a condição está aí imposta. Assim como nós perdoamos, necessário a misericórdia. Se reconhecemos em nós a falta de perdão, devemos recorrer à oração para cura da alma, né? Que é aquela oração de edificação. Por quê? Curar a nossa alma nesse aspecto é um processo que faz parte da nossa transformação, que vai nos colocando na natureza de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu pelos bonzinhos. Ele se aniquilou por nós, ele deu a vida por nós. E nós, pecadores. Então, nós temos que ter essa vontade em nós. Essa vontade é acessível a qualquer cristão. E para isso ele pode ir recorrer ao poder do nome de Jesus para eliminar toda a mágoa, ressentimento, tudo isso que deteriora o nosso íntimo, o nosso coração, né? Caso você tenha, voltando ainda naquela tela mais um pouquinho só, aqui, caso você tenha aqui, ó, na vigilância do dia a dia, um pecado que frequentemente está se repetindo, e você está trazendo lá, pedindo perdão, vamos dizer que você não tem condenação contra outras pessoas. Então, você está trazendo para Deus confiante, né? O sacrifício de Jesus me perdoa cada vez que... E é verdade mesmo, Jesus vai falar que o perdão deve ser dado continuamente. Diante do arrependimento vem o perdão, né? Só que o fato dele estar se repetindo continuamente, um pecado que você vai percebendo, pecado é aquilo, coisas em você contrárias à vontade de Deus. Essa vigilância é importante. E mesmo o pecado está se repetindo, mais uma vez nós temos que voltar aqui para a última linha, ó. Aqui já não é o caso da falta de perdão, mas se nós reconhecemos em nós um pecado que se repete com muita frequência, também devemos levá-lo à oração para a cura da alma, porque aquilo é um sinal de que temos na nossa natureza, a alma representa o nosso modo de ser, né? No nosso modo de ser, um aspecto que é frequente e que distorce a natureza de Cristo em nós. E isso precisa ser tratado.
Daí você está vendo que existe uma interação entre as orações, né? Aqui a gente está pedindo perdão e tem o perdão garantido, porém com a condição de perdoar também. E diante do arrependimento é perdoado, mas tem que ver que isso tem que ser uma coisa passageira. Com o tempo, aquele pecado não pode existir mais, mesmo que ele requeira algum tempo de perseverança. Mas você tem que ter consciência, aquilo tem que sair, né? Então é assim que a gente vai se purificando e edificando, né? O perdão está dado, ele está lá e foi dado por Jesus Cristo. Vamos lá. Dar continuidade então na questão aí. Até quando eu devo perdoar? Né? Isso é uma pergunta. Nós já até adiantamos alguma coisa aqui, falando que deve ser contínuo, né? Mas Jesus deu esse exemplo quando os discípulos perguntaram. Essa pergunta foram os discípulos que fizeram para Jesus, né? E Mateus registrou lá a resposta, né? E Jesus falou assim para ele: não vos digo... quando eles perguntaram assim: Senhor, até quando devo perdoar? Até 7 vezes? Porque o número 7 é muito ligado a condição assim, até completar-se um processo, né? Até 7 vezes. E Jesus, para enfatizar que esse perdão deve ser um aspecto dentro de nós, de doação, falou: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E isso é manter-se sempre aberto para o perdão, é ter ter dentro de nós a vontade de perdoar, aquilo que eu estava dizendo. Ela deve estar lá e, diante do arrependimento, você está sempre disposto a oferecer o perdão, diante do arrependimento. Não adianta eu querer chegar para alguém que não reconhece que pecou contra mim e falar: eu te perdoo, essa pessoa vai até se ofender comigo, né? Mas se eu reconheço que ela errou e ela também reconhece, imediatamente o perdão deve estar disponível. Como proceder com o ofensor que não se arrepende, né? Aí vem essa pergunta. Como devemos proceder com aquele que não se arrepende? Tem 2 possibilidades: se ele for convertido e se ele não for convertido. As 2 possibilidades estão na nossa vida. Nós vivemos no mundo, né? E no mundo a gente se relaciona com pessoas que são convertidas e, teoricamente, estariam na condição de irmão, né? Irmão em Cristo, porque está fluindo nele o mesmo sangue da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo que flui em você, portanto, o irmão de sangue, mas de sangue em Cristo, né? Então, se for convertido, existe um processo, né? Se não for convertido, aí tem um outro processo, né? Nos 2 casos, a gente tem que conhecer qual é a vontade de Deus para nós, né? Vamos começar, então, com essa primeira hipótese aí. Aquele que nos ofendeu não é convertido. Mateus 18, de 15 a 18. Ele vai falar de 3 passos que devem ser dados, né? Mateus 18, de 15 a 18. Se teu irmão, então está falando do irmão mesmo, né? Estamos lendo aí no versículo 15. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Então, o primeiro passo. O teu irmão é um irmão convertido, ele está pecando contra você. Não importa qual seja o pecado. Aqui está falando genericamente mesmo, né? É algo que está se repetindo, né? Você vai e repreende, é para você repreender. Ele é parte do mesmo corpo. E ele está fazendo algo que ofende o corpo. O corpo é o corpo de Cristo, né? Os irmãos juntos formam o corpo de Cristo. Então, repreende, mas individualmente, só você e ele. Se ele te ouvir, se aquilo levá-lo a reconhecer o pecado, está vendo como é importante ouvir e reconhecer? Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Está ótimo, ficou tudo certo,
né? Ele reconheceu o pecado e, portanto, ele se arrependeu. O perdão é automático. E assim como a gente recebe de Jesus, da parte de você tem que ser automático. Ganhou o teu irmão e pronto, está resolvido, né? Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Essa frase, o julgamento feito por 2 ou 3 testemunhas, era requisito na lei. Toda pessoa que era julgada, ela deveria passar pelo juízo de 2 ou 3 testemunhas. Esse juízo devia ser coerente. Então, é uma maneira de apurar para ver, não, existe mesmo um pecado ali, existe mesmo um erro ali. Então, essas 2 ou 3 testemunhas, é óbvio, lá em Israel deveriam ser israelitas, conhecedores da lei. Na igreja devem ser cristãos que conhecem a vontade de Deus, que estão aprendendo a trilhar o caminho que nós vimos em Pedro, de ir para a palavra, ter as revelações, ter o entendimento. Então, na medida que entra mais alguém para esclarecer o problema, e é importante que se esclareça, porque estamos tratando de pecado, e pecado nos separa de Deus, né? Então, se for levado esse problema que está acontecendo a essas 2 ou 3 pessoas, e elas, junto com você, reconhecerem que aquele indivíduo está realmente pecando, isto é uma maneira de trazê-lo à consciência e, portanto, ele reconhecer o seu erro. Quando ele faz isso, e automaticamente está perdoado. O versículo 17 aí diz o seguinte: se recuse a ouvi-los, dize-o à igreja. Então, vamos supor, se ele reconhecesse o erro, tinha ganho o seu irmão, novamente. Não foi da primeira, mas foi no segundo passo. Porém, se ele se recusa a ouvir também aqueles que foram chamados como testemunha, aí fala para dizer à igreja. O que quer dizer a igreja? Aí está tratando da igreja, aquela igreja que estava sendo gerada nos tempos dos apóstolos, né, e que iria crescer a partir deles, que eram as autoridades da igreja. Deveria se levar a autoridade da igreja, e a autoridade da igreja eu não estou falando como um cargo que se estabelece. É lógico que os cargos deviam ser coerentes com a questão do desenvolvimento do cristão. O cristão deveria ser um cristão adulto. Lembra que nós estudamos isso em detalhe, né? O cristão adulto é aquele que passou pelas etapas lá de primeiro conhecimento, de aprender a lidar com as revelações, de passar pela temperança, depois passar pela transformação na paciência e chegou na piedade. É um cristão adulto, que está fazendo no mover do Espírito. Então, esse é levar a igreja. Se recusar a ouvir, diz a igreja. Agora, aí é a última chance, é o terceiro passo. Se recusar a ouvir também a igreja, que ele seja para ti como um pagão ou um publicano. E aí acrescenta uma frase interessante: e vos digo, em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Bom, aqui uma coisa perigosa, né? Porque chegou ao nível da autoridade da igreja, né? Ele se recusa a ouvir, existe a possibilidade dele ser desligado, né? O que fica no nosso alcance seria tratá-lo como um pagão. O que eu faço? Quando eu me confronto com um pagão, eu não vou ficar discutindo pecados com o pagão, certo? Ele não tem esse conceito do pecado. Eu simplesmente me excluo dele, eu fico à distância. Eu não vou tratá-lo mal, mas não vou ter familiaridade com ele. Nós vamos ver que isso está escrito, né? Então, essa é o modo de lidar com o cristão da nossa parte que não está atendendo à confirmação clara de que ele está realizando um pecado contra nós, né? Ele não está atendendo até o nível da igreja. Porém, se ele persiste assim, eventualmente ele está sujeito a esse perigo aqui, ó, de ser separado definitivamente do corpo de Cristo. E isso pode acontecer. E aí ele vai ser para ele será necessário uma nova conversão, né? Então,
nós estamos vendo a importância de tratar todo o pecado que vai comparecendo nos nossos relacionamentos, né? Da parte de nós mesmos, da parte daqueles que estão à nossa volta, tratar com todo o cuidado, né? Para que isso seja oportunidade de resgatar a pessoa, porque no limite ela pode estar se desviando definitivamente, né? Então, vamos voltar lá. Isso estava escrito em Mateus 15, 18, os 3 passos. Vamos ler outro que fala sobre o mesmo aspecto, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos de 10 a 15. Capítulo 3, de 10 a 15. Aí ele vai falar claramente, deixar de ter familiaridade com ele. Vamos ver aí, ó. Ele está falando de pessoas da igreja que estavam se acomodando, sabe? Como a igreja era um ambiente de partilha total no início da pregação da igreja, né? Então, essa é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, era a igreja dos Tessalonicenses, já era um ensinamento para a igreja, né? E ele estava chamando a atenção no seguinte: entretanto, sabemos que entre vós há alguns desordeiros. Eles estavam cometendo um erro, é um pecado. E qual era o erro dele, o pecado? É que eles estavam se apoiando na igreja e não trabalhavam mais. Então, alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecerem ganhar o que comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que ordenamos, por essa carta, notai-o, para que ele se envergonhe e deixar de ter familiaridade com ele, né? Então, aí é aquilo que a gente está falando. Foi um caso que chegou lá perto do limite, né? E ele não estava, se aquela pessoa não atender ao que foi determinado, então deixa de ter familiaridade. O que é isso, em outras palavras? É tratá-lo como um pagão, né? Aí, recentemente, sobre esse assunto, me falaram o seguinte: mas e se é um caso de marido e mulher? É um caso de marido e mulher, e os dois são convertidos, mas está acontecendo esse problema, né? Então, sei lá, ou o marido ou a mulher está insistindo num pecado que está sendo mostrado, que foi usado todos os passos, e é claro que é pecado. Nesse caso, o não ter familiaridade com ele não consiste em separar-se, por isso a Bíblia ensina também. O cristão que se une em aliança, porque aí entrou um terceiro elemento, o critério de aliança. O cristão que se uniu em aliança, ele deve respeitar a aliança, mesmo que o outro seja um pagão, né? Ou mesmo que o outro se diga cristão, mas está tendo atitudes de pagão. Ele vai ter que continuar cumprindo a sua parte da aliança, porém, é quase que como nessa condição, tratando como se ele fosse um pagão. A união entre um cristão e um pagão deve ser conduzida adiante até o momento que aquele que não é cristão tome a decisão de separar-se. Se ele tomar, o cristão não tem que segurá-lo, pode deixar ir, mas não deve essa iniciativa ficar no cristão. Eu estou falando isso, são textos que Paulo já ensinou, né, nas cartas, e isso é uma coisa que você pode buscar e achar na medida que for lendo as cartas de Paulo. Ele vai explicar isso aí direitinho. Mas eu só quis chamar a atenção que, num caso de aliança, você vai ter que suportar aquele erro do outro e conviver com aquilo, mas é lógico, não suportar no sentido de ser co-participante, mas no sentido de não quebrar a aliança, porque essa iniciativa não deve ser nunca do cristão, deve ser daquele que não dá importância para aquilo que veio da parte de Deus, que é a união feita diante dele, né? Voltando lá. Então, deixar de ter familiaridade com ele, seria esse aspecto.
Se não for convertido, aí vamos ver o caso seguinte, não é convertido. Nós devemos comportar-nos como, né? Romanos 12, 17 a 21. Nós vamos ver que nesses casos, a gente não tem como ficar convencendo a pessoa do pecado. Não adianta você chamar uma testemunha, duas testemunhas, nem falar para a igreja. Para ele, ele não vive por esse conceito de reconhecimento do erro. Ele tem o critério pessoal dele de reconhecer o certo e errado e pode ser totalmente contrário ao que é a vontade de Deus, por exemplo, porque ele não é convertido, né? E nesses casos, como é que fica se alguém está fazendo o mal, está fazendo algo errado para comigo? Então é isso que esse texto vai ensinar, né? Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Primeiro ponto, você já deve saber. O cara está agindo mal com você, você não deve fazer aquela atitude que é a atitude da pessoa do mundo, né? Ele me fez um mal para mim e eu tenho o direito de fazer mal para ele. Não é assim. Isso era na lei. Na lei até era permitido, olho por olho, dente por dente, né? Mas em Cristo Jesus ele falou, não, isso era os antigos. Para nós, você vai fazer o oposto, né? Se ele faz o mal, você vai fazer o bem. Então ele vai dizer na sequência, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Por que se possível? Porque pode ter alguém que está decididamente imbuído de agir contra você. Aí você vai ter que se apartar dele, né? Não vos vingueis uns aos outros. Cuidado, não vai dar ressentimento ou critérios de vingança. Então ele fala, não vos vingueis uns aos outros, caríssimos. Mas deixar ele na mão de Deus, deixar agir a ira de Deus. Porque está escrito, a minha vingança e a minha exercer a justiça, diz o Senhor, está lá em Deuteronômio 32, 35. Então, a nossa posição é, na verdade, se nota que a pessoa não tem compatibilidade com você, ir se afastando. Mas, nas oportunidades que você tiver, vem o versículo 20. Se teu inimigo tiver fome, se tiver uma ocasião em que ele estava te prejudicando, mas ele está necessitado de algo, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre sua cabeça. O que quer dizer isso? Ele vai se autocondenar pelas atitudes dele, vai ficar... vai depender de como é essa pessoa, a gente não sabe, mas pelo menos você deu o testemunho melhor possível, né? Não te deixeis vencer pelo mal, mas agora vem a grande vitória, mas triunfa do mal com o bem, né? Então esse é o critério quando quem ofende é um não convertido. Mas tem outros, tá? Vamos ler Tessalonicenses de novo, agora capítulo 3, não convertido. Não tem Tessalonicenses aí? Tá certo, estava olhando na outra. O próximo agora é Judas, né? É Judas, capítulo 1, versículo 21 a 23. Vamos ver lá. Então nós vimos o Romanos 12, 17 a 21, triunfa do mal com o bem, a grande frase, né? Que vai ficar guardada dentro de nós, e Judas 1, de 21 a 23. Vamos lá, 21 e 23. Fala assim, conservai-vos no amor de Deus, para com todos, tá, pessoal? Para o convertido ou para o não convertido. Aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns, exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os. Quem são esses uns? São aqueles que cometem erros, mas são convertidos, né? A gente pode repreendê-los e lembra, repreende, ele está pecando, repreende, porque é até um processo de salvação. E aí vai acontecer, e salvai-os arrebatando-os do fogo. Então aí está tratando do caso do convertido, né? Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os e salvai-os
arrebatando-os do fogo. Dos demais, agora vai falar dos outros, não são convertidos, tende compaixão. Repassada de temor, né? Você vai ter compaixão, você vai estar ali tentando ajudar, mas cuidado, porque você sabe, eu não vou conviver com aquilo, né? Repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. Isso é um pecado que provoca escândalos, que provoca, sai de perto, não fica junto. Então, você pode ter compaixão, a compaixão é necessária. Nós vamos ver que existe a oração para pedir a conversão. Ela está contida, nós vamos falar dela agora no finzinho dos textos de oração, ela está contida naquela frase, venha a nós o vosso reino, e a expansão do reino está contida nessa frase, venha a nós o vosso reino, se o reino cresce, ele está vindo a nós de uma maneira maior, né? E, portanto, converter a pessoa é importante, mas cuidado para no processo de conversão você não se misturar com aquilo que te acaba manchando você mesmo, tá? Então, essa é a orientação para os não convertidos. Bom, voltando no nosso assunto, então foi aí que nós paramos, em Judas, compaixão repassada de temor, né? Vamos agora dar uma geral nessa questão aí do perdão e arrependimento, que eu vou ver se nós conseguirmos entender o que eu vou falar agora, que eu espero ter a capacidade de expressar isso bem claramente, né? Com a ajuda, é lógico, do Espírito Santo. Ele está conosco, né? Está no meio de nós. Então, vocês também aí me ajudem aí com a atenção, né? Vamos entender bem o que é esse processo de arrependimento e perdão numa figura. E a figura é justamente o perdão dado por Deus, né? Que é Jesus na cruz, né? Jesus morreu na cruz e todos os que nascem nele nascem de reconhecê-lo morto e ressuscitado por você mesmo, e isso, voltando na nossa primeira tela, isso, perdão, é a conversão, né? É a conversão. Você reconhece nele, você é pecador, necessitado dele, reconhece. Então ali você passa a receber o perdão genérico, ou seja, você fica coberto com o sangue de Cristo e entra num processo de renovação, de regeneração, que é esse processo, esse caminho que nós estamos trilhando, né? Então, começou lá, saiu da cruz de Cristo o sangue e vem até você. Isso continua acontecendo hoje sobre toda a humanidade. O perdão está dado a todos. Então, imagina assim, o mundo, a cruz, Jesus trespassado do lado, né? E é para chegar no coração mesmo, foi trespassado para chegar no coração, e o sangue saindo, né? Esse sangue está disponível a toda a humanidade, né? E aqueles que recebem se tornam parte do corpo. Que corpo? O corpo da igreja, o corpo de Cristo. Então estamos vendo aí que é um processo assim, tem o coração de Cristo, o sangue vertendo, e chega a todos os cristãos, a todos aqueles que passaram pelo processo da conversão. Reconheceu-se pecador. Então ele se arrependeu de maneira genérica e esse sangue está fluindo para ele, gratuitamente, fluindo para ele, né? Agora vamos lá. Vamos fazer uma comparação dessa visão do corpo de Cristo, que nem é chamado muitas vezes corpo místico, né? Esse corpo que é composto de uma multidão de pessoas, né? E como que tem o coração no coração de Cristo, né? Vamos fazer uma comparação com o corpo humano. O corpo humano, ele tem o mesmo processo. No nosso coração é bombeado o sangue e ele percorre todas as partes, todos os membros, né? Cada cristão convertido é membro do corpo de Cristo. Cada pedacinho do nosso corpo é membro do corpo humano nosso, né? E cada pedacinho do nosso corpo precisa do sangue. E desse processo cíclico do sangue, impulsionado pelo coração, chega, por exemplo, em cada parte do nosso corpo, e ali o sangue cumpre o seu papel, né, de
levar o oxigênio, de retirar as impurezas, que volta o sangue venoso, né? E é depois purificado nos órgãos de purificação e volta o ciclo. Então é um processo que vai mantendo vivo o corpo, mantendo vivo cada parte do nosso corpo, né? E esse processo vale se o sangue chega lá. Se tem alguma parte do nosso corpo que não chega o sangue, ela perece, ela morre, né? Trazendo isso para esse estudo que nós fizemos, do perdão e do arrependimento, nós vamos entender porque a oração fala: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, né? Porque o corpo de Cristo, ele tem, o coração é Jesus na cruz, né? E esse sangue está dado a todos, e nós recebemos de graça, né? E vem para nos purificar. E é um processo do dia a dia, tudo isso que nós vimos aí, né? Vem para nos... Mas quando nós condenamos alguém, aí é como se nós impedíssemos o sangue de Cristo de chegar até ele. Mas se o sangue de Cristo não chega até ele, ele não sai, ele não cumpre o ciclo. E não cumprindo o ciclo, ele não purifica aquele que impede de chegar. Era isso que eu queria que você conseguisse entender. Quando você condena, o sangue que te purificava parou de circular e não te purifica. E é isso que quis dizer: assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, esse processo, para ser eficaz, para ser um processo de vida para nós, ele precisa vir a nós, e ele vem na medida que eu reconheço necessitado, e esse sangue purifica mesmo, é poderoso para nos purificar e perdoar, mas ele deve fluir através de nós para aqueles que estão à nossa volta. Se ele está parado em nós, ele não está nos purificando. E aí vale aquela frase que Jesus deixou bem claro: se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará, né? E o processo é bem similar a esse do sangue. O sangue da cruz deve fluir para nós, em todas as áreas que nós vamos ver, tem que ser tratado mesmo. Ele tem poder renovador, mas ele só funciona se nós não colocamos impedimento a esse fluxo. É um fluxo contínuo que acontece em todo o corpo de Cristo. Sai do coração de Jesus, entra no corpo de Cristo, vai purificando e volta para ser renovado e então fazer a vida crescer em toda a igreja, né? Esse é um entendimento importante para a gente ficar claro para nós a importância de nós nos arrependermos e ao mesmo tempo de perdoarmos. Quando nos arrependemos, somos portadores do perdão. Quando perdoamos, permitimos que esse perdão vá adiante. É assim, entendido? Amém? Todos concordam? Vamos lá fazer a nossa oração de encerramento. Então, passamos aí pela questão do perdão e do arrependimento. Vamos orar a Deus para que todas as limitações do modo de expressão são assuntos que envolvem assim, uma permanência, né? A gente deveria permanecer nesses assuntos mais tempo para ir formando uma visão maior, mas isso é um processo que a gente quer que cada um realize por si só. Mais uma vez, eu vou deixar bem claro o propósito da nossa reunião de conexão tem sido o seguinte: estimular você a chamar a atenção, despertar esses aspectos da oração, para que cada um percorra esses aspectos. E então você possa viver isso aí. E é isso que eu quero colocar em oração agora, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que cada um daqueles que nos ouve, Senhor, possa receber essa palavra de uma maneira superior àquilo que foi dito, de uma maneira maior do que eu pude expressar, Senhor, de uma maneira que venha de Ti, ó Deus Altíssimo, que chegue a todos eles e que chegue a mim mesmo, para que eu possa, Senhor, também crescer, porque é em vós que está a vida, ó Deus, e essa vida, Senhor, tem que fluir através de todos nós. Senhor, que nós possamos ter esse entendimento aberto, que o Teu Espírito possa edificar, Senhor, e levar cada um dos que ouvem além do que foi falado, para se aprofundar e chegar ao conhecimento perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é dado todo louvor e toda glória para sempre.
Amém. Deus abençoe a todos. Amém.